esse é o terceiro vídeo sobre Dom Casmurro, livro que é base para a competição Sênior 9 da Olimpíada de Literatura. Eu quero ler com você uma pequena passagem que está no capítulo 80, que revela muito bem o tipo de humor do nosso narrador, e até mais do que isso, o humor do próprio Machado de Assis, né? Nós vemos esse humor muito presente, por exemplo, no Memórias Póstumas, de Brás Cubas. Então, o nosso narrador nos diz o seguinte: um dos aforismos de Franklin é que para quem tem de pagar na Páscoa, a quaresma é curta. A nossa quaresma não foi mais longa que as outras, e aí continua, né? Primeiro vamos lá, né? Se você não pegou a referência, lembre-se que quaresma é o período de mais de 40 dias, né? Antes da Páscoa, né? Geralmente, para um católico tradicional, como é o caso do Bentinho, da mãe dele, da família, quase o Brasil inteiro, nessa época, a quaresma é um período que às vezes você quer que passe mais rápido, né? Por quê? Porque é um período de penitência, né? Então, por exemplo, tem muitos católicos que por 40 dias não comem carne. 40 dias, toda a quaresma, né? 40, mais ou menos 40. Outras pessoas se propõem penitência, né? Durante esses 40 dias eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Então você espera que a quaresma, por ser um período de sofrimento, nesse sentido, né, de sacrifício, que ele vai demorar mais. Mas não para uma pessoa que tem que pagar na Páscoa. Lembre-se, a quaresma termina com a Páscoa, né? Então, você quer que a quaresma se estenda por muitíssimos meses, né? Mas aí quando você quer que se estenda a quaresma, ou o período que você está esperando, passa mais rápido, ok? Então essa é a referência. Bom, não é só este o ponto aqui, né? Esse aforismo específico, mas perceba, esse tipo de humor que a gente poderia chamar de sagacidade, né? Em inglês nós temos uma palavra perfeita para isso, que é wit, ok? Wit é interessante porque às vezes é traduzido como inteligência, às vezes é traduzido como sagacidade, mas a witty person, que seria sagaz, inteligente, ele pode ser traduzido também como engraçado, espirituoso, ok? Então, é essa capacidade que você tem de ser inteligente, de notar as coisas e de falar coisas espertas, digamos assim, sagazes sobre aquilo, né? Se você já leu o Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, você vai ver que diversos dos personagens ali são muito witty, né? São muito sagazes, né? Eles conseguem pegar uma frase e fazer uma ironia fina, ainda mais pelos britânicos, né? Às vezes um sarcasmo fino ali, que a pessoa que é alvo do sarcasmo nem vai entender que está sendo alvo daquele sarcasmo, né? Então, a habilidade aqui é falar muito, né? E sendo engraçado, e muitas vezes muito rápido, né? Por causa disso que o aforismo do Franklin é tão interessante, né? Porque está implícito aqui a ideia de quaresma enquanto aquilo que passa devagar, o pagador, etc, né? Bom, só para ilustrar um pouquinho mais, eu trouxe aqui alguns outros aforismos do Benjamin Franklin. Só para você ver, quando a gente compara com o Machado de Assis, como ele está inserido nesta tradição, ok? Então, por exemplo, ele fala: 3 pessoas são capazes de guardar um segredo se 2 delas estiverem mortas. Próximo. Toma conselho com o vinho, mas toma decisões com a água. Mais um. Se um homem pudesse ter metade dos seus desejos realizados, teria mais aflições do que prazeres. Outro. Não se pode colher rosas sem temer os espinhos, nem desfrutar uma bela esposa sem correr o risco dos cornos, ou seja, de ser corneado, né? Da tua mulher trair. Perceba,
às vezes um pouco mais sérias, às vezes um pouco mais irreverentes, mas todas essas frases, esses aforismos, essas máximas, elas são daquele tipo, porque sagaz, porque você escuta, aí você tem que parar um pouco e aí você entende, aí você ri ou você fala, poxa, faz sentido, né? Então, o Machado de Assis, ele tem um gosto muito, muito grande por isso, né? Tanto é que no Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós temos um capítulo chamado Parênteses, né? E ele fala assim, quero deixar aqui, entre parênteses, meia dúzia de máximas, das quais que escrevi, não, das muitas que escrevi por esse tempo. São bocejos de enfado, podem servir de epígrafe a discurso sem assunto. E aí ele começa. A própria introdução já é uma coisa sagaz, né? Então ele está se autodenegrindo ali para dizer que não são nada, né? E aí as máximas que nós temos. Suporta-se com paciência a cólica do próximo. Bom, pequena explicação, né? Como assim suporta-se com paciência a cólica do próximo? Teu próximo está lá se retorcendo de dor e aí você com aquele olhar filosófico, né? Impassível, você fala, poxa, mas não, a vida é assim mesmo, a vida é dor. Se você quer viver de um modo digno, você tem que saber suportar a dor, porque não é a cólica tua, né? Se você tivesse com a cólica do teu próximo, provavelmente você não estaria falando isso, né? Mais uma. Matamos o tempo nos enterra. Outra. Um cocheiro filósofo costumava dizer que o gosto da carruagem seria diminuto se todos andassem de carruagem. O gosto da carruagem seria diminuto se todos andassem de carruagem. Lembre-se, aforismo, principalmente com esse tipo de humor do Machado, a gente tem que parar e pensar um pouquinho mais, mas por quê? Ora, é muito bom andar de carruagem porque você se sente especial, né? Você se sente mais do que os outros. Se todo mundo fizesse a mesma coisa, bom, só teria a comodidade de ir de um lado para o outro sem precisar caminhar, né? Próximo. Crê em ti, mas nem sempre duvides dos outros. Perfeito esse, né? Confia em ti mesmo, né? Não, você tem que acreditar no teu potencial. Mas não duvide dos outros quando eles disserem, olha, você vai se dar mal. Próximo. Não se compreende que um botocudo fure o beiço para enfeitá-lo com um pedaço de pau. Essa reflexão é de um joalheiro. Perceba. Um índio botocudo, né? Fura o beiço para enfeitar com um pedaço de pau. Isso é absurdo, isso é a coisa mais ridícula do mundo. E o joalheiro, que vende mais ou menos a mesma coisa, você fura a tua orelha e coloca coisas lá, ele critica aquilo. Ou seja, ele critica porque ele não consegue ganhar dinheiro com aquilo ali, né? Ele critica porque não é a situação dele. E o último nesse capítulo, não te irrites se te pagarem mal um benefício, antes cair das nuvens que de um terceiro andar. Agora, perceba, não é somente quando o Machado de Assis está colocando explicitamente aforismos que nós precisamos ter essa postura de parar, pensar um pouquinho mais, achar a graça e achar onde que está o ponto ali, né? Um dos maiores erros que as pessoas cometem ao ler o Machado de Assis é ler as afirmações, por mais que às vezes alguma coisa pareça estranho, é simplesmente passar por cima daquilo ali. Sempre desconfie. Então, a dica que eu vou deixar para você hoje é desconfie. Aquela frase que está meio estranha, aquela frase que não parece que está dizendo só aquilo. Trate aquilo como um aforismo, né? Trate aquilo como se fosse uma máxima. E veja se não tem algo ali engraçado ou muito, muito sagaz escondido.